Cara, minha questão com Israel é complicada, porque, assim, Israel é um fato dado, Israel está lá. E fazer igual essas pessoas que falam que Israel tem que acabar, que Israel tem que sumir do mapa, pelo fim do Estado de Israel, isso é loucura. Isso vai gerar uma catástrofe ainda maior do que o que a gente está vendo agora, né? E mas o problema que eu vejo com Israel é o fato de que ele se vende como o lar nacional do povo judeu, o grande porta-voz do povo judeu ao redor do mundo. Se não me engano, o Benjamin Netanyahu chegou a falar alguma coisa que ele era em algum discurso que ele deu no Congresso americano, que ele falou que ele não era o primeiro-ministro de Israel, ele era o primeiro-ministro dos judeus, sabe? E essa coisa de sempre atrelar a identidade israelense ou o sionismo à identidade judaica. Esse que é o foda o grande problema assim que eu vejo do Estado de Israel. Porque assim, existem judeus no mundo todo, não só em Israel. A maioria dos judeus do mundo está fora de Israel. E o país se vender como grande porta-voz da comunidade judaica mundial é complicado, né? Isso pode gerar até um problema para os judeus que vivem ao redor do mundo, porque eles podem ser vistos, começar a ser vistos inclusive como cidadãos não confiáveis, porque a lealdade deles vai ser para com Israel e não com o país onde eles estão vivendo. Então, meu grande problema com Israel é esse, né? Agora sim, existir um país de maioria judaica, um país em que o hebraico seja o idioma oficial, um país assim que certos aspectos do judaísmo estejam no ordenamento jurídico daquele país e nos símbolos nacionais, isso problema nenhum, né? Isso problema nenhum. Agora, nos moldes em que Israel foi fundado, eu vejo muito problema. Muito problema, principalmente pelo fato de que existe uma lei em Israel que diz que Israel é o lar nacional do povo judeu. Mas assim, existem milhões de pessoas lá naquele território que não são judias, né? E o que fazer com esses cidadãos? Só um ponto que eu queria colocar também, pra meio que eu, da minha parte, encerrar essa questão, é o seguinte. Muita gente, tanto em meios judaicos quanto em meios cristãos, veem o nascimento do Estado de Israel como uma espécie de cumprimento de profecias bíblicas relacionadas ao Apocalipse, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação, né? Porque é um país como qualquer outro, assim, não tem absolutamente nada de especial a respeito do nascimento do Estado de Israel. É um país como qualquer outro, é um país com interesses de Estado como qualquer outro, não é uma nação eleita por Deus, não é um Estado eleito por Deus, até porque os fundadores, a maioria, não eram nem religiosos. Exatamente. Aí você tem esse pessoal fazendo lobby no governo do país mais poderoso do mundo para provocar guerras que vão levar a profecias autorrealizáveis, sabe? Isso é loucura, é loucura. Enfim, cara, eu penso assim, eu acho que Israel é um país como qualquer outro, é um país que tem seus problemas, tem suas virtudes, eu acho que tem pontos a serem criticados e tem pontos a serem elogiados. Eu só vejo esses problemas assim, entendeu? A questão da identidade depois da criação do Estado de Israel, a identidade judaica está necessariamente ligada ao sionismo e que para você ser judeu você tem que necessariamente estar alinhado com o Estado de Israel, sabe? Ou qualquer crítica ao Estado de Israel ser vista como um ato de antissemitismo, sabe? Esse acho que é o grande problema que eu vejo com relação ao Estado de Israel, né? E a questão de que, assim, é um país de maioria judaica ali, mas tem outras populações ali, inclusive muitos cristãos, né? Muitos cristãos árabes, né, em Israel também. Então, são essas minhas pontuações.
Sim, então, as profecias judaicas a respeito da escatologia, elas falam, né, que no final dos tempos o templo, né, de Jerusalém seria restaurado e todos os judeus da diáspora seriam reunidos de volta na Terra Prometida, né? Seria a restauração da Israel bíblica, né? Daquela Israel dos tempos de Davi, né? Enfim, isso realmente tem nas profecias judaicas. Tem diferentes interpretações dessas profecias, dependendo aí da linha judaica que você estiver falando, né? Mas tem isso sim. Só que na Reforma Protestante também surgiu uma outra linha de interpretação escatológica, que é a linha dos dispensacionalistas. E, inclusive, um grande adepto dessa teologia era o Isaac Newton. O Isaac Newton, inclusive, ele chegou a fazer cálculos sobre quando iria começar o Apocalipse. E uma das pré-condições que ele estabelecia para que o Apocalipse acontecesse era que os judeus retornassem à sua terra natal. Ele chegou a escrever sobre isso. Tanto que a ideia do sionismo, antes do Theodor Herzl escrever lá o The Judenstaat, né, o Estado Judeu, já existiam linhas protestantes, principalmente na Inglaterra, que queriam encorajar justamente um movimento dos judeus retornarem para a Terra Santa, né, retornarem para o Oriente Médio e restaurarem o seu Estado nacional ali na região que até então era conhecida como Palestina, né, a Palestina otomana. E essas linhas protestantes, elas queriam que isso acontecesse, incentivavam esse movimento justamente para acelerar o Apocalipse e a volta de Cristo, né, a segunda vinda de Cristo. Inclusive o slogan um povo, como que era? Um povo sem terra para uma terra sem povo, alguma coisa assim. Quem criou isso foi um teólogo protestante inglês. Eu não estou lembrado do nome dele agora, eu posso pegar, mas foi um protestante inglês que criou esse slogan, né? É uma teologia aceleracionista, né? E assim, ainda que a formação do Estado de Israel tenha a ver com algum tipo de profecia, eu acho que não cabe ao ser humano imanentizar ou acelerar a escatologia, né? Criar um Estado ou formar um país ali através de um movimento político e inclusive a gente sabe que isso acontece, né? Que os Estados Unidos principalmente armam Israel justamente para fomentar guerras e conflitos ali no Oriente Médio, para trazer uma realização escatológica por meios humanos. Isso eu vejo com bastante problema também.